pelo menos há 20 anos eu não leio nada publicado no Brasil, seja em jornal, seja em Facebook, seja no antigo Orkut, etc., que mereça uma discussão. Mas um estudo de caso sempre vale a pena, porque uma das nossas obrigações é acompanhar as transformações psicológicas que vão se desenrolando no nosso país e deixar isso documentado para os historiadores do futuro. Não apenas como fato, mas fornecendo a esses historiadores o foco, o senso de direção, o quadro de referência no qual essas coisas possam ser compreendidas. O número de fenômenos dessa ordem que apareceram nos últimos anos realmente muito impressionante. E hoje eu posso dizer que esse tipo de fato domina o panorama mental completamente, 100%. Ou seja, não se encontra, você pode vasculhar a mídia inteira, os pronunciamentos de professores universitários, de ministro de Estado, deputado, senador, ministro do STF, etc. Você não vê uma ideia decente que vale a pena discutir. Nada. A coisa chegou num ponto, né, que quem está aí dentro segue aquela famosa regra do Emile Durkheim, de que existe um limite, na sociedade existe um limite para o grau de anormalidade que pode ser percebido. Quer dizer, quando passa de um certo limite, o anormal passa a ser normal. Ou seja, aquilo não choca mais as pessoas, elas não estranham mais e se habituam àquilo. Então, provavelmente quem está dentro do Brasil acaba se habituando e vai descendo, vai diminuindo a unidade de medida, vai baixando o critério, até o ponto em que tudo se torna aceitável, e, como diz, não dói mais. Aquele famoso versinho do Antônio Machado: quão difícil é quando todo barra no barrar também. E vai baixando, e daqui a pouco o sujeito se acostuma. Essa semana mesmo chegou a notícia de que o sujeito que matou a namorada grávida, né, matou a amante grávida, picotou em pedaço, uma coisa assim, o sujeito conseguiu um jeito de sair da cadeira, foi contratado para jogar futebol. Daqui a pouco vai aparecer na televisão, ser entrevistado, né? O Brasil é um país onde o sujeito que mata a mãe é tratado como se fosse um pobre órfão merecedor de assistência, né? E o pessoal vai se acostumando com isso, daqui a pouco você não tem mais força para você nem mesmo sentir a anormalidade. Uma das fatalidades da vida humana é o seguinte: todo mundo tem que ganhar a vida. Ninguém, mesmo que você nasça rico, alguma coisa você vai ter que fazer para assegurar e manter sua riqueza. E se você for pobre, então você vai ter que se virar de algum modo. Para fazer isso, você tem que entrar na famosa trama de relações econômicas. Não tem como você ganhar a vida sozinho. Quer dizer, um homem sozinho, né, provavelmente morrerá de fome, né, a não ser que ele sozinho recomeçasse a civilização desde os seus primórdios, inventasse as primeiras ferramentas, etc. Mas, mesmo que você viva sozinho, por exemplo, eu vejo muito aquele documentário sobre famílias que vivem no Alasca, uma vida primitiva, mas é uma vida primitiva, mas eles têm armas, têm trator, têm ferramentas, têm conhecimentos extraordinários de agricultura, de engenharia, etc. Então eles vão para o meio do mato, mas eles estão levando toda a civilização. Então isso mostra até que ponto o ser humano é dependente dos seus semelhantes. E quando você entra nessa trama, você ainda isso acontece quando você ainda é muito novo e inexperiente, mas você não vai começar assim a trabalhar com 40, 50 anos. Eu só conheci um sujeito que começou a trabalhar aos 50 anos, era um conde, ele nunca tinha trabalhado na vida, né? E aconteceu que um dia o sogro, né, falou: pô, você não pode continuar assim, você tem que trabalhar pelo menos um pouquinho. A sua vida arrumou um emprego para ele no seu próprio banco, né? É o único caso que eu conheci. Em geral, quando você começa a trabalhar, quando você entra na trama econômica, você é novo. E junto com a trama econômica você tem que absorver uma série de regras de conduta, uma série de hábitos de pensamento, hábitos de linguagem, hábitos de julgamento, sentimentos, tudo isso entra dentro de você. E para você, o que isso representa? Isso representa o mundo, esse é o mundo no qual você entra.
Você não vê isso tudo como se fosse apenas uma sociedade, uma cultura. Não, essa é a realidade, é o mundo mesmo. Então, para você, tudo aquilo não é um conjunto de interpretações, mas é um fato bruto. Você aprende a ver as coisas como os outros estão vendo, a sentir como os outros sentem. E se você não passar por isso, você simplesmente não sobrevive. Se você tem uma dificuldade de adaptação a isso, você está lascado. Então, é fácil você perceber quando as pessoas são incapazes de se adaptar a esse meio, como elas se dão mal. Então, por causa disso, é que quando o nível de consciência da sociedade como um todo baixa, você vai baixar também necessariamente. Não tem como, não tem escapatória. Tá certo? Você pode tentar fazer um nicho mental no qual você se abrigue, mas mesmo isso vai ter certos limites. Né? Você pode se defender até um certo ponto. Em geral, a única maneira de você escapar disso é você se associar aos seus semelhantes, as pessoas que estão sentindo a mesma coisa que você, e você faz dentro da cultura vigente, você faz uma subcultura, um nicho cultural, que é exatamente o que acontece com vocês aqui neste curso. Quer dizer, vocês, à medida que vão estudando aqui, vocês criam outras amizades, outras referências, e também, vamos dizer, a quantidade de leitura modifica muito isso. Quer dizer, a cultura adquirida é, vamos dizer, um instrumento de defesa psicológica absolutamente formidável. Quando você começa a perceber que as crenças e hábitos do seu meio imediato não representam a humanidade, mas representam, ao contrário, uma fração mínima, e às vezes até uma fração anormal. Mas você vê que, bom, você pode parecer anormal perante o seu meio social, mas o seu meio social é anormal em relação à espécie humana, à média da espécie humana. Então isso tudo vai criando um instrumento de defesa, mas em geral as pessoas são totalmente indefesas e absorvem isso com uma inocência e são tão indefesas perante isso que é uma coisa deplorável. Então é claro que o instrumento fundamental de amoldagem das pessoas ao estado social vigente é a educação, é a escola. A escola é o meio pelo qual, né, como chamava o Pierre Bourdieu, é meio de reprodução das relações sociais existentes. E você vê as pessoas na universidade, estuda lá os livros do Pierre Bourdieu e sabe repetir direitinho a teoria da reprodução, mas não sabe aplicá-la à sua própria situação. Quer dizer, o que está sendo reproduzido em mim? Não é isso? Acreditam realmente que a escola, a universidade é um meio de instrumento de reprodução das relações capitalistas, né? E, portanto, o meio de propagação da ideologia capitalista. E ele nunca se lembra de pensar, peraí, mas se a universidade reproduz a ideologia capitalista, alguém deveria ensinar a ideologia capitalista para mim aqui dentro, e o pessoal só ensina o contrário. Então é evidente que há um outro tecido de relações que está sendo transmitido ali, é uma outra coisa que está sendo reproduzida. E é curioso você observar a total incapacidade que os estudantes universitários, principalmente no Brasil, têm para, vamos dizer, interpretar a sua própria situação com os instrumentos intelectuais que o próprio Pierre Bourdieu lhes deu. Se você observa qual é a ideologia que está sendo transmitida, a ideologia não aparece do nada, a ideologia reflete, evidentemente, vamos dizer, um conjunto de interesses objetivos, interesses políticos, econômicos, etc., objetivo, e, portanto, tem poderes por trás. Ninguém se lembra de perguntar, peraí, quais são os poderes que estão me transmitindo essas ideias que eu estou adquirindo aqui? Quer dizer, você fica analisando um sistema educacional imaginário que implanta nas pessoas a ideologia capitalista, o reacionarismo, os valores cristãos, etc, etc. Esse sistema educacional não existe. É este que eles analisam, né? Totalmente imaginário, e o sistema educacional real dentro do qual eles estão, para eles é como se não existisse, ou como se fosse, vamos dizer, a própria natureza das coisas. Ora, quando um conjunto de crenças, de hábitos e valores se torna a própria natureza das coisas, é exatamente isso que se chama de hegemonia, né? A palavra grega, o hegemon, vamos dizer,
é o poder invisível de uma lei da natureza. A lei da gravidade, você não pensa nela, você não precisa pensar, você está submetido a ela, mas aquilo faz tanto tempo que está aí que você não repara, né? Então, o simples prosseguimento esse processo da reprodução, se ele dura bastante tempo, ele passa como inteiramente natural. Ele não é uma criação humana mais. Ele é aquilo que dizia Antônio Gramsci, um imperativo categórico, um mandamento divino, portanto uma autoridade onipresente e invisível. Então, se você pegar esses estudantes universitários brasileiros e dizer, bom, qual é a autoridade onipresente e invisível a que você está obedecendo na sua vida? Quem fez a sua cabeça e para quê? São absolutamente incapazes de fazer esta análise. Acreditam, às vezes, piamente que estão lutando contra a exploração capitalista. Aqui nos Estados Unidos está cheio de gente que acredita que está lutando contra a exploração capitalista, financiada ali pelo Rockefeller, George Soros, né? Zuckerberg, Bill Gates, né? Então você tem toda a alta burguesia, né, financiando esses meninos para eles acreditarem que estão lutando contra o capitalismo, quando na verdade eles estão fomentando o capitalismo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então esta inconsciência chega às vezes ao nível da estupidez pura e simples. As pessoas foram realmente estupidificadas, né? Eu acho que idiotizadas é uma palavra pouco... idiota é pouco, não é isso? É realmente estupidez, é um retardamento mental, uma coisa desse tipo, já virou um problema clínico, né? E este estado de espírito se espalha por milhões de pessoas, tá certo? E isso, vamos dizer, os sintomas disso aparecem, claro, em artigos de jornal, em teses universitárias, em discurso no parlamento, em sentença judicial, então nem se fala, tá certo? É uma atrás da outra. E você vai ver que tudo vai descendo, 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 descendo. E não adianta você perguntar onde isso vai parar, porque a resposta é assim, não vai parar. Vai continuar descendo indefinidamente, tá certo? O inferno é o limite, tá certo? Então, e o inferno, como a gente sabe, não tem fundo. Então é um limite que não tem limite. Então eu gosto de pegar esses casos e analisar um por um, tá certo? De vez em quando, 2, 3 vezes por ano eu pego alguma vítima. Eu digo, então é esse aqui que vai ser analisado. Quer dizer, vai ficar feio para ele, mas o meu objetivo não é esse. Eu não estou afim de fazer ninguém passar vergonha. Se o sujeito chegar a passar vergonha, quer dizer que ele já tem nível intelectual suficiente para perceber algo da sua própria vida, mas em geral não tem. Quer dizer, você vai, mostra, explica, etc, etc. O sujeito acredita que, é o seguinte, que o meu objetivo é ofendê-lo, é humilhá-lo, né? Então, na medida que ele fica ofendido, aí que ele rejeita o que eu estou ensinando para ele, fica mais brabo ainda e, portanto, mais burro ainda. Daí a minha regra de que nesse curso aqui, que é inteligente sai mais inteligente, que é burro sai louco, né? Então, bom, eu estou um pouco me lixando, cada um vai fazer com o que eu estou ensinando o que ele puder e quiser fazer, tá certo? Mas eu peguei como exemplo desta semana um cidadão chamado Lucas Garcia. Eu não tenho motivo para mantê-lo anônimo, ele escreveu, assinou, agora aguenta, né, fazer o quê? Eu tinha escrito aquele post, tá certo? Que eu dizia o seguinte, que na África eles praticaram a escravidão durante milênios com a maior cara de pau, nunca acharam nada de errado nisso, nunca nem se lembraram de pensar se isso era conveniente ou não, né? Os muçulmanos já no século XI da nossa era tinham a teoria da inferioridade racial negra. Isso foi invenção de muçulmano. Tem um artigo sobre isso, né? Acho que chama África às Avessas, uma coisa assim. Então, nem precisamos justificar muito, porque ninguém punha em questão. Então, para que você vai defender uma coisa que ninguém está atacando? A escravidão era simplesmente considerada natural, estava na ordem das coisas. E quando os europeus chegaram lá, eles de início acharam, oba, isso aí pode ser um negócio, a gente compra esses caras, eles trabalham de graça para nós, e trazia os caras para a América, botar para trabalhar, e ganharam dinheiro com isso. Mas daí eu disse, logo eles tomaram vergonha na cara, acabaram com essa porcaria.
Daí um sujeito diz, a mensagem: os brancos não tomaram vergonha na cara e acabaram com a escravidão. De onde tiram um argumento como esse? Há diversas fontes históricas que mostram outros motivos que levaram ao fim da escravidão e apontam para razões econômicas principalmente. Bom, isto aqui, acho que todos os livros do Mac dizem isto. E o sujeito acredita e repete, né? E ele acredita que é um contestador. Eu digo, mas você não é um contestador, você está repetindo o que o governo mandou você dizer, o que as autoridades mandam você dizer, o que os professores mandam você dizer, o que a mídia manda você dizer, tá certo? O que o Bill Gates manda você dizer, o que o Zuckerberg manda você dizer, o que o George Soros manda você dizer. Você repete isso igualzinho e acredita que você é um contestador, né? Algo está errado, meu filho, porque para mim não foi nenhum Soros que mandou dizer o que estou dizendo, né? Então, o que se passa nessa cabeça é o seguinte: é que uma coisa que a ele parece óbvia, natural e incontestável, ao ponto de que quem a ignora é uma besta quadrada como eu, por exemplo, é uma ideia não somente falsa e errada, mas impossível. Eu vou mostrar aqui para vocês que o fim da escravidão tenha sido determinado por causas econômicas é não apenas falso, mas impossível. E nós vamos começar aqui com o exemplo brasileiro, né? Mas antes de entrar no exemplo, vamos pensar o seguinte: eu vai fazer mais de 40 anos, meio século, que eu penso nessa coisa vamos dizer, das forças históricas, dos fatores que determinam o curso das coisas, quais que pesam mais, quais que pesam menos, como eles se interpenetram, etc, etc. Meio século pensando na coisa, né? De repente um rapaz que não pensou nada e que ele já sabe qual é o fator determinante. O fator determinante é econômico. Mas quem é que não sabe? Ora, esse Olavo é ignorante, ele não sabe. Então eu estou pensando nisso e observei o seguinte: uma coisa que qualquer pessoa pode observar. O fator econômico é um dos mais voláteis que existem. A situação econômica de um país pode mudar em 24 horas. Mas o George Soros, por exemplo, ele lança um zoom, olha, o Banco da Inglaterra vai quebrar. Todo mundo retira os depósitos do Banco da Inglaterra, o Banco da Inglaterra quebra realmente e o George Soros ganha um montão de dinheiro. Isso aconteceu em vários países. Isso é muito fácil de fazer, tá certo? Então, quer dizer que a situação econômica de um país pode mudar em 24 horas com um simples zoom. Você vê a Bolsa de Valores, acompanha um pouco o negócio de Bolsa de Valores, você vê que sobe e desce de uma maneira assim quase mágica. Tá certo? O sujeito passa de bilionário a pé rapado e vice-versa com muita rapidez. Por quê? A riqueza não depende de um conjunto de bens materiais. Depende de que alguém esteja disposto a pagar por esses bens materiais. Você pode ter uma montanha de ouro. Se ninguém quiser comprar, meu filho, aquilo não vale nada. Então a famosa teoria do valor do Karl Marx, o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria, é a coisa mais absurda e idiota que alguém já pensou. Por quê? Quando você compra uma coisa, não depende da quantidade de trabalho que foi necessário para produzi-la, depende do valor que ela tenha para você. Quem determina o valor não é quem produziu, é o consumidor. Para mim parece a coisa mais óbvia. Quanto querem pagar por isto, né? Eu estou aqui vendendo a Baía de Manhattan, ninguém quer comprar. Daí eu falo, agora eu estou vendendo uma calcinha usada da Madonna. Eu pago $200 mil, eu pago 2 milhões, pronto. Quer dizer, nesse ponto a escola austríaca tinha toda a razão. O valor é uma decisão arbitrária do consumidor. Não quer dizer que para ele seja arbitrário. É arbitrário do ponto de vista externo. Para ele tem muitas razões. O sujeito que compra a calcinha da Madonna, ele pode escrever um tratado justificando por que ele fez isso. Mas nós dizemos que é arbitrário, por quê? Porque varia de acordo com a cabeça do freguês e não tem uma regra. Não é certo? A maior parte das coisas pelas quais as pessoas pagam, eu olho e digo, eu não daria um tostão por isso. Tá certo? Mas também tem coisas que eu quero e que as pessoas, né, não dariam um tostão também, não é isso? A Roxane costuma ir nesses brechó e comprar umas coisas, né? Daí o Pedro diz o seguinte: ela não pode ver uma xícara quebrada que ela paga qualquer dinheiro por aquilo, né? Então aí o negócio, existe um fator de arbitrariedade muito grande
tá certo? Na determinação do valor das mercadorias. E se é assim, nós temos que perguntar o seguinte: o que determina essa arbitrariedade? É por sua vez um fator econômico? As pessoas só compram aquilo que vai lhes dar lucro? É claro que não, porque senão só existiria o valor de troca e não o valor de uso. A maior parte do que se gasta de dinheiro, vamos dizer, não tem valor de troca nenhum. Você não compra para vender, você compra para usar, e uma vez usado, acabou. Não é isto? Isto, vamos dizer, é a quase totalidade dos bens materiais é assim. Então, por haver esse fator arbitrário e por não depender da quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir o valor da mercadoria, então ele pode mudar de repente, de acordo com preferências arbitrárias da multidão. É claro que alguém pode influenciar esse gosto da multidão também, dizer comprem isto e não aquilo, mas ninguém tem controle deste processo. Além disso, o sujeito que decidiu influenciar o mercado e fazer as pessoas comprarem isto e não aquilo, ele também tem algum motivo para fazer isso. Você vai dizer, mas o motivo é o lucro. Não, não é o lucro, porque qualquer coisa pode dar lucro. E por que ele escolheu isto e não aquilo? Então, por exemplo, o sujeito, ele quer ganhar dinheiro e monta uma fábrica de sabão. Eu digo, sim, mas por que não uma fábrica de sapato? Ou qualquer outra coisa. Você vai dizer que todo sujeito que escolhe um ramo de atividade, ele escolhe por um cálculo econômico? Absolutamente impossível. Então, até na escolha das campanhas de marketing existe a influência do arbitrário, e seria impossível que não fosse assim. Então, desde logo, nós vemos que uma situação econômica qualquer, uma necessidade econômica, uma tendência econômica não age diretamente, mas age através de seres humanos que tomam decisões. E os seres humanos tomam decisões de acordo com a sua mentalidade, com a sua cultura, com as suas preferências, etc, etc, com o seu nível cultural, etc. Ou seja, você tem uma montanha de fatores que, entre a suposta causa econômica, tá certo, e o efeito final, interferem e modificam o curso das coisas. Não é isso? Então, por exemplo, você pode ganhar dinheiro vendendo pornografia, ganhar muito dinheiro. Por que algumas pessoas não fazem isso? É por um fator econômico? É por um cálculo econômico? Eu vou ganhar mais dinheiro vendendo CDs de hinos evangélicos. Será que é esta? Não. Entre o cara que vende pornografia e o que vende CDs de hinos evangélicos, há uma diferença de critério que não é econômica de maneira alguma. Cultural, psicológica, chama o que quiser. Esses fatores culturais interferem sempre. Senão, a conduta de pessoas colocadas na mesma posição econômica seria sempre a mesma. Não é isso? Por exemplo, aqui você tem dois pobertões, dois pés rapados. Um decide roubar, assaltar e ser traficante de droga. O outro decide trabalhar honestamente, acumular dinheiro, montar um negocinho e ir para frente. Qual é a diferença? É econômica? Não, a diferença é subjetiva. Não é isso? E em todas as ações humanas existe a interferência de um treco chamado o agente. E o agente é um ser humano que tem consciência, que pensa, que faz suas escolhas, etc, etc. Isso quer dizer que, em princípio, nenhuma situação econômica é causa de nada diretamente. Isso, como regra geral, não pode ser. Porque para isso seria que a própria situação econômica tivesse consciência de si e pensasse e tomasse suas decisões, mas ela não faz isso. São seres humanos que fazem isso. Então, na hora que eu comecei a examinar isso aí faz mais de 50 anos, né? No tempo que eu estava estudando marxismo, eu já pensava nisso, e eu vi que o próprio Karl Marx, embora ele privilegiasse as causas de ordem econômica, ele dizia que elas só são decisivas em última instância. Elas não são a primeira causa, nem a segunda, nem a terceira. Ele diz que se você somar todas as causas, tá certo? Você verá que de algum modo a causa econômica predominou. E eu passei muito tempo pensando nisso e falei, peraí. Você vê certas mudanças, as pessoas tomarem certas decisões, agirem de certa maneira, e aquilo produz um resultado econômico. O fato de uma coisa ser o resultado quer dizer que foi ela a causa?
Por exemplo, o sujeito decide ir para a igreja protestante e ele aquelas coisas que diz a virtude do trabalho, a virtude da poupança, etc, etc. Ele segue aquilo tudo e ele começa a ganhar dinheiro. Você vai dizer que ele fez tudo isso para ganhar dinheiro? Não, a motivação foi completamente outra, a causa foi completamente outra e produziu este efeito colateral. Porque você vai dizer, está aqui o neguinho protestante, ele foi lá na igreja batista, presbiteriana, luterana, seja lá o que for, introjetou todos aqueles valores e não ganhou nada. Continuou pobre. Ele vai deixar de ser protestante por causa disso? Não, é só você ver as igrejas evangélicas, o maior parte do que vai lá é pé rapado. E fica ano após ano nas preces lá, não está ganhando nada e continua. Agora, tem um ou outro que ganha. Então você vai dizer que este que ganhou, a causa da conduta dele foi econômica? Não, teve um resultado, um efeito econômico. Então, quando o sujeito diz que o efeito foi a verdadeira causa, raciocinando na base do Hegel, que diz que a essência de uma coisa é aquilo na qual ela se tornou, coisa que eu já vamos ver que só é verdade às vezes. Então, bom, deixa eu explicar já. A essência de um ente é aquilo no qual ele se torna, ou seja, quando completa o processo inteiro, você vê o resultado. Isto vale para seres da ordem natural. Por exemplo, está aqui uma semente, você planta a semente, daí cria uma baita árvore e daí nasce uma maçã. Daí você fala, era uma macieira. Desde o início, evidentemente. Quando estava em estado de semente, já era uma macieira. Por quê? Porque ela deu uma maçã no final. Esse é o raciocínio do Hegel. Mas isso só vale para seres cujo percurso temporal está pré-determinado por uma lei interna. Quando não está pré-determinado, você não pode dizer que o resultado final foi a essência de tudo. O resultado final pode ser totalmente arbitrário, pode ter havido interferência de outras causas. Então, quando o Hegel diz isso, ele está usando uma analogia da natureza e aplicando a história. E aplicando errado. Mas não totalmente errado, porque em alguns casos é realmente assim. Não é isso? Quando você vê um sujeito agindo de uma maneira esquisita, etc, etc, né? O sujeito começa, sei lá, a frequentar a sua casa, não sai da sua casa, faz amizade com a sua mulher, no dia seguinte ele fugiu com a sua mulher. Daí você diz, agora entendi o que ele estava fazendo. Então, a essência da conduta dele era o resultado que ele estava buscando. Mas às vezes não é assim. Não é isso? Vamos supor, pode acontecer o contrário. O sujeito começou a frequentar a sua casa com a maior inocência, ia lá, jogava baralho, tomava um esquinho, daí a sua mulher começou a dar em cima dele. E convenceu o cara a fugir com ela. Você vai dizer que a essência da conduta dele foi essa? Não. A essência era outra completamente diferente e deu um resultado que ele mesmo não esperava. Então, nos assuntos humanos, essa regra de que a essência de uma coisa é aquilo no qual ela se tornou, não é válida para todos os casos e não é válida nem para metade deles. Por quê? Lembrar a frase do Max Weber, a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. E lembrar sempre, de novo e de novo, 1000 vezes a recomendação do grande Georg Jelinek, no livro Teoria do Estado, onde ele diz que nas ciências humanas a coisa principal é você distinguir o que, vamos dizer, resulta de um esforço premeditado, de um plano, e o que é uma confluência fortuita de causas. Não é isso? Esse é o critério fundamental. Então, em princípio, você dizer que qualquer coisa teve causas econômicas é você supor que houve um plano econômico por trás. E que esse plano econômico foi bem aplicado e produziu um resultado. Agora, o fato de que tal ou qual transformação histórica tenha produzido resultados econômicos não quer dizer que esses resultados fossem o objetivo inicial e muito menos que fosse a causa. Estão entendendo? Depois que explicou é fácil, né? Agora, então vejamos se é possível, vamos dizer, a libertação dos escravos ser determinada por causas econômicas. Então vamos pegar o primeiro e mais vasto caso de libertação dos escravos que houve na história humana, que foi da libertação dos escravos romanos. A economia romana era fundada basicamente no trabalho escravo. Ela dependia quase que totalmente do trabalho escravo.
Daí aparece a religião católica e começa a converter os escravos, tá certo? E começa a convencer os patrões que tem que soltar os escravos, que tem que tratar melhor, que tem que dar certos direitos. Quais direitos? Todos e quaisquer, porque o escravo romano não tinha direito nenhum. O escravo romano não tinha sequer o direito de ter uma família. Os escravos se reproduziam em grandes festivais de surubas anuais. Reunia todo mundo comia todo mundo, não é isso? E ninguém sabia quem era filho de quem. Então quer dizer que a noção da família não existia para os escravos romanos. Ele era realmente assim, pior que vaca e cavalo, porque cavalo você ainda tem o pedigree, né? Cachorro você tem o pedigree e tal. Ali não tinha pedigree nenhum. Qualquer um podia ser filho de qualquer um. E a igreja lentamente foi convencendo os caras de que não podia ser assim, e foi trocando a situação do antigo escravo romano pelo que veio a se chamar na Idade Média o servo da gleba. O servo da gleba podia casar, ter família, ter propriedades, que para um escravo romano era impensável, e legar a sua propriedade aos seus filhos. Tá certo? Bom, o que aconteceu com a economia romana? Acabou. Na hora que não tinha mais mão de obra escrava, foi tudo pro brejo. Então, se houve um cálculo econômico, foi um cálculo negativo. Como nós vamos fazer para destruir tudo? Agora você vai dizer, a igreja tinha o objetivo de destruir o Império Romano? Fala, claro que não. Ela não tem nem o objetivo econômico, de ter um lucro econômico, nem o objetivo de destruir o Império Romano. E, no entanto, foi isso que aconteceu. Então, basta esse exemplo para você ver que, se houvesse cálculo econômico, qualquer um diria, não podemos acabar com a escravidão, senão a nossa agricultura vai para o brejo e nós vamos para o brejo junto. Tá certo? Agora, vejamos o que aconteceu depois. Que motivo haveria para alguém libertar os escravos por interesse econômico? Só há duas hipóteses. A primeira hipótese é criar um mercado para o consumo de bens, transformar os escravos em cidadãos para que eles se tornem consumidores. A segunda hipótese, que é ligada à primeira, é a liberação de mão de obra para a livre contratação. Tá certo? Muito bem. Na primeira hipótese, aqui você tem um país, está todo mundo escravo, e eu digo, não, eu quero vender os meus bens, para vamos supor que eu sou um inglês, um capitalista inglês, e quero vender os meus produtos para a Zâmbia. Então eu vou lá, liberto os escravos, e o que acontece com os escravos libertos, né? Eles passam imediatamente a comprar produtos ingleses, mas eles não têm onde cair mortos, meu Deus do céu, né? Então, para criar um mercado no país alvo, você precisaria primeiro industrializá-lo, meu Deus do céu, né? Não é isso? E você, o que ia fazer? Acabar com a escravidão primeiro, industrializá-lo depois? Fala, não vai dar, porque daí você vai ter um hiato, onde você vai ter multidões de miseráveis soltos na rua, desesperados, tá certo? Então é melhor deixá-los onde eles estão, nas suas fazendas, continuam escravos, e à medida que a gente vai industrializando, vai liberando a mão de obra. Isso seria o lógico. Foi isso que fizeram? Não. 1807 a Inglaterra decretou o fim do tráfico negreiro. Quem nós pegamos no oceano transportando escravos, nós afundamos o navio. 1807. Né? Antes, portanto, que a economia britânica chegasse aos níveis que viria a alcançar pela metade do século. Você verá que a famosa Revolução Industrial, em 1807, era apenas uma coisa assim, era ínfima, era uma coisa local. Aquilo não tinha afetado a economia inteira da Inglaterra. Peraí, tem alguém tocando campainha aí. Então, isso é hora de vir aqui. Então, um minutinho aí. Deixa eu ver quem chegou.
Não, não era o Leandro Carnal na porta. Era uma senhora pedindo dinheiro. Já está dando dinheiro. Espera só a Roxane voltar. Então, quando a Inglaterra tomou essa decisão em 1887, ela não tinha a menor condição de querer sair buscando mercado externo para os seus produtos, por um motivo muito simples: os produtos não existiam. Se você pegar o exemplo brasileiro, a coisa é mais clara ainda. Libertação dos escravos em 1878. O primeiro surto industrial foi em 1930. Quer dizer, 42 anos depois. E os escravos, o que aconteceu com os escravos? Eles se espalharam por todo lugar, né? Foram morar no morro, saíram mendigando, tá certo? E daí se criou a multidão de miseráveis que tem no Brasil até hoje. Se fosse um cálculo econômico, todo mundo dizia: não, nós temos que industrializar primeiro, daí a gente pega essa turma toda e põe para trabalhar na indústria. Com o agravante seguinte: o que impede que um escravo trabalhe na indústria? Absolutamente nada, tanto que alguns trabalhavam. Tá certo? Se você quer mão de obra barata, mais barato que de graça não existe. Tá certo? Então, se você quisesse industrializar um país, tá certo? Sem você provocar uma crise imensa, como houve no Brasil, você industrializaria o país com mão de obra escrava e depois gradativamente iria liberando os caras e contratando para trabalhar livremente. Mas acontece que o modelo, esse modelito de que os malditos capitalistas, tudo que eles fazem é por interesse econômico, né? E se deu tal ou qual resultado, é porque esse resultado era o objetivo do plano inicial, esbarra também no seguinte ponto: você não precisa pesquisar muito, você pode ir, vamos dizer, no texto sagrado da juventude atual, que é a Wikipédia, né? E você põe lá assim: famous abolitionists. Tem aqui uma lista de, sei lá, uns 500 nomes de abolicionistas famosos no mundo. Leia o que eles disseram, tá certo? Leia o que eles escreveram e vê se algum usou um argumento econômico. Vamos libertar os escravos para nós aproveitar depois a mão de obra desses camaradas, ou para a gente exportar bens para não sei onde. Veja, entre a libertação dos escravos e a situação em que você pudesse contar com aquele país como um mercado para os seus produtos, passaram no mínimo meio século. Com o agravante de que, nesse ínterim, os escravos libertos, transformados em miseráveis e pedintes, iriam se multiplicar, como se multiplicaram no Brasil. Da onde surge um negócio chamado favela? Favela é uma palavra que queria dizer inicialmente barraco de papelão. Então os caras de fato montavam um barraco de papelão. Agora progrediu, já usa umas tábuas, um negócio assim, até uns tijolos vazados, uma coisa. Mas os escravos libertos não tinham para onde ir, tanto que muitos não queriam sair da fazenda, se recusavam a sair. Eu vou sair daqui, vou para onde? Houve uma vez uma entrevista com o brasileiro mais velho, que era um hominho de 120 anos que tinha sido escravo, e perguntaram para ele: no tempo da escravidão era melhor ou pior? Ele disse que era muito melhor. Por quê? Porque tinha fartura. Eles não batiam em você? Não, nunca apanhei, nunca vi isso. Claro que de vez em quando tinha um que levava umas chicotadas, evidente, mas você vai dizer, chicotava a maioria? Isso é impossível. Absolutamente impossível. Então, os escravos queriam ficar nas fazendas, porque se eles saíssem dali, eles iam para onde? Não tinha para onde ir, não tem emprego, não tem nada. Quer dizer, literalmente no Brasil, jogaram as pessoas na rua. Então, isso foi um cálculo econômico, foi uma esperteza econômica de algum capitalista que fez isso. Outra coisa, no Brasil, como é que você pensaria em criar mercado interno para a indústria se a indústria não existia? Não tinha indústria nenhuma no Brasil no tempo do Império. A indústria incipiente. A população era constituída de 50% de escravos, meu Deus do céu. O Brasil tem esta honra sinistra de ter sido no Ocidente o maior traficante de escravos. Aqui nos Estados Unidos era assim, 10, 12% no máximo, mas no Brasil era 50%.
Né? Então você solta 50% da população na rua sem ter onde cair morta e quer que eles virem um mercado consumidor. O capitalista que fizesse esse cálculo, meu Deus do céu, mereceria ser ministro do governo Dilma. Ou não? Ou até do presidente do governo. Não é isso? Então, nenhum capitalista pode ter sido tão imbecil de ter feito este cálculo. Agora, acontece que quando você observa a história depois da libertação dos escravos, você vê que, em geral, os países acabaram tomando a direção do capitalismo e alguns progrediram um pouco. Tá certo? E daí você cai na famosa figura de sofística que se chama post hoc ergo propter hoc. Quer dizer, uma coisa veio depois da outra, e portanto esta foi a causa dela. Uma coisa ter vindo depois da outra não quer dizer que foi causada por ela. Tá certo? Então já é uma figura sofística, é um erro de lógica em si mesmo brutal. E você comparar o estado posterior com o anterior e dizer que o anterior foi causa do posterior, tá certo? É um erro monstruoso, porque você está supondo que todos os processos são contínuos e lineares, que não há interferência de outros processos. Por exemplo, você está pegando a história de um país e imaginando que ela é um desenvolvimento orgânico, unitário. Não tem influência externa, não tem imigração, não tem guerra, não tem política internacional, não tem concorrência do produtor externo, não tem nada. Então você vê, era assim, ficou assim. Portanto, o que foi feito antes foi para que as coisas virassem assim. É um raciocínio infantil, pueril, mas que de tão repetido, as pessoas acabam enxergando assim e achando que aquilo é o óbvio dos óbvios. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Muito bem, então o pessoal do norte, que era industrial, banqueiro, tem dinheiro, queria transformar o sul em consumidor dos seus produtos e por isso libertou os escravos. Eu digo, mas peraí, mas eles já não eram consumidores de produtos? Claro que era, só tinha indústria no norte. Então só tinha duas chances para o pessoal do sul: ou comprava do norte ou importava, que era mais caro. Por exemplo, armas. Um dos motivos fundamentais do sul perder a guerra é porque não tinha indústria de armas. A indústria de armas estava tudo lá em cima. Então você tinha que comprar armas do seu próprio inimigo ou mandar importar da Itália, da Inglaterra, tá certo? Com o risco de que o pessoal do norte afundava o navio que vinha trazendo as armas. Então, abrir o sul como mercado para os produtos do norte não era preciso, porque já era mercado. Em segundo lugar, tinha aquele problema: como é que esses escravos que enquanto eles estão nas fazendas, eles têm meios de subsistência, eles têm onde morar, têm comida, etc. Pelo menos vivos permanecem. Agora, se você solta eles na rua, o que vai ser deles? Quer dizer, eu vou esperar que esse cara, esse mendigo, seja o meu consumidor? Estou falando, isso é raciocínio de ministra Dilma, meu Deus do céu. Em terceiro lugar, existe o seguinte problema: se você pegar, por exemplo, os abolicionistas brasileiros, lá na Wikipédia você encontra famous abolitionists, em geral do mundo anglo-saxônico, e encontra a lista dos abolicionistas famosos do Brasil. Você pega alguns exemplos: pega o Joaquim Nabuco, o Zé do Patrocínio, o Abílio César Borges, o músico Alberto Nepomuceno. Você diz, peraí, quantos capitalistas havia aqui nessa lista? Nenhum capitalista. Se você pega o Abílio César Borges, por exemplo, ele era um investidor, ele era um investidor em educação, ele tinha um colégio. Será que ele esperava que botar os escravos na rua, vai todo mundo entrar no colégio dele pagando? Era um colégio de elite. O sujeito saiu, era escravo, agora está na rua, daqui a pouco ele vem e paga a mensalidade do meu colégio. O que é isto? Ou seja, não apenas o argumento econômico está ausente da argumentação abolicionista durante 200 anos. Todos alegam razões morais e, sobretudo, religiosas, e algumas vezes razões políticas, questão de direitos humanos, etc, etc. Você não vê um cara dizendo: vamos libertar os escravos porque nós vamos encher de dinheiro com isso. Ninguém diz isto, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem no Brasil. Então, como é possível
precisa estabelecer essa conexão. Você pode alegar o seguinte, né? Esses ideólogos abolicionistas todos eram uns idiotas, eles trabalhavam para os capitalistas. Eu digo, ora, mas para um capitalista, para ele colocar tantos intelectuais a seu serviço, ele precisaria também ser um intelectual. E precisaria doutriná-los e educá-los. Então precisaria ser o capitalista reunir os intelectuais, jornalistas, escritores. Olha aqui, meus filhos, que vocês vão escrever assim, 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 toma lá tanto. Que nem o Jorge Soros faz hoje. Né? Só que se você procurar algum capitalista que tenha feito isso na história, você não encontra nenhum. Nenhum fez isto. Né? Então, você vê o grande mistério, o grande milagre do Pierre Bourdieu. Ele tem inventado este negócio da reprodução sem jamais explicar como é que a burguesia transmite as suas decisões e o seu interesse de classe à classe dos intelectuais. Quando você vê burgueses capitalistas passando realmente a contratar intelectuais para fazer isto ou aquilo, bom, no século XX você observa isto. E é documentado, tá certo? Políticos, por exemplo, que recebem dinheiro do Jorge Soros, que, né? Ou no Brasil que receberam dinheiro do Mensalão, etc. Isso aí a gente conhece, isso existe. Porém, nunca é uma ideologia de classe. Porque, veja, uma coisa é um capitalista pagar para um sujeito escrever alguma coisa a favor dele. Uma vez me ofereceram dinheiro para escrever a favor do PFL. Mandei enfiar naquele lugar, você imagina onde é. E o PFL acabou. Foi uma cumba minha. Então, outra coisa é uma classe. Coordenar uma outra classe para que escreva de acordo com o seu interesse. Você imagina então o tamanho de uma associação de burgueses capitalistas que precisaria haver para você dominar toda uma classe intelectual. Bom, deve ter tido algum encontro, algum congresso, algum curso, alguma... De algum modo os capitalistas passaram isso para os caras. Cadê a documentação disto? Você não encontra um único caso ao longo da história. Então isso significa que a ideologia de classe, a propagação da ideologia de classe, é um dos maiores mistérios da história humana, porque foi tudo por telepatia. Está aqui o capitalista, né? Será que o capitalista fica formulando a sua ideologia de classe? Não, ele nem pensa nisso. Está lá ocupado fazendo as coisas dele, administrando o negócio. Lá. Ele não está interessado em fórmulas gerais do interesse de classe. Ele está interessado no ganho dele. Ele vai administrar a empresa dele. Né? Então, você imagina o tamanho do trabalho intelectual que uma classe precisaria fazer para colocar a intelectualidade a seu serviço? Algum documento histórico disso tem que ter sobrado, meu Deus do céu. Só que você não encontra nenhum. Quando você começa a encontrar documentos assim da cooptação de intelectuais, você só vê isso em dois exemplos. Intelectualidade comunista cooptada ou com dinheiro da União Soviética ou da China, ou com dinheiro de capitalistas cúmplices, como aqui nos Estados Unidos aconteceu muito, ou o pessoal ligado ao movimento fabiano, que também indiretamente era soviético. Só essas duas pessoas contrataram gente em massa para escrever para eles. Se você pegar, e a propaganda nazista, houve muitos intelectuais nazistas, o pessoal esquece disso, né? Nos anos 30, 40, tinha muito intelectual de primeiríssimo plano que virou nazista. Quanto o governo alemão pagou para eles? Nada. Eram uns idiotas, trabalhando de graça. Se você pegar aqueles franceses nazistas como Lucien Rebatté, né, Robert Brasillard, Drier La Rochelle, etc., quanto dinheiro eles ganharam da Alemanha? Nada. Tomaram partido daquilo, escreveram, se ferraram, foram parar na cana, foram fuzilados, sem ganhar nada para fazer isso.
Quanto de contato houve entre essa gente e o governo alemão? Bom, houve algum, claro, de vez em quando eles iam numa festa na embaixada, isso foi o máximo. Em suma, você vai ver que, claro que houve propaganda nazista paga, mas não entre os intelectuais, né? Pagava algum militante do Partido Nazista Americano, alguma coisa assim. E, além disso, você sabe que a propaganda nazista é problemática por si mesma, porque a propaganda nazista é a favor da superioridade racial alemã. Se você é japonês, ou italiano, ou africano, ou americano, a pergunta natural é: que vantagem Maria leva? Eu não estou na raça superior, como é que eu vou ganhar com essa porcaria? Então você vê que a argumentação nazista fora da Alemanha sempre foi um negócio meio tortuoso. Você tinha que alegar vantagens secundárias, como por exemplo o pessoal nazista francês alegava: bom, pode ser que, já que vai ter uma nova ordem na Europa, é melhor a gente ficar do lado dos vencedores, e parece que o tal do Hitler vai vencer, então junte-se aos bons e serás um deles. Alguns faziam esse cálculo, né? Deu errado, evidentemente. Mas você vê que a ideologia nazista ela se expandiu assim, quase que por bobeira dos intelectuais. Nunca houve um trabalho nazista como os comunistas fizeram, que é de negócio que o Tony Grumpy denomina a organização dos intelectuais, a organização do trabalho intelectual. Isso, a organização do trabalho intelectual no meio comunista começou com o Manifesto Comunista, né? 1840 e tanto. Começa imediatamente a organizar os intelectuais para isso. Mais tarde o Gramsci faria a teorização desta coisa, mas quando ele fez a teoria, a coisa já existia na prática há muito tempo. Cooptação de intelectuais ao longo de toda a história da União Soviética. Você vê isso começando, se no primeiro dia, tá certo? Começa imediatamente: vamos convidar os intelectuais para visitar aqui a União Soviética, chega aqui, a gente oferece um dinheiro para ele, oferece umas mulheres para ele, né? Faz uma jantar, leva ele no hotel Moscou, o sujeito arruma umas prostitutas para dormir com ele, a gente filma tudo e depois chantageia. Isso começa vamos dizer, no dia 1 da Revolução. Então esta cooptação maciça de intelectuais, quem inaugurou foi de fato o movimento comunista e não o outro lado. Hoje você tem uma extensa documentação de como foi esse processo de cooptação pelos comunistas. Agora procure documentação da cooptação pelos burgueses. Ideologia capitalista, ideologia burguesa. Não tem nada. Então, a minha conclusão é a seguinte: a ideologia burguesa ela está latente no subconsciente do capitalista, da onde ela magicamente passa para a cabeça de milhões de intelectuais. Claro que isso é impossível. Eu digo: e da onde que o teórico comunista tira a sua ideia da ideologia de classe? De uma projeção inversa daquilo que o próprio movimento comunista está fazendo. Se nós cooptamos os intelectuais para trabalhar para nós, o outro lado deve estar fazendo a mesma coisa. E de fato não é assim. Se não, algum documento nós teríamos disso. E nós teríamos que, sobretudo, que descobrir, vamos dizer, líderes burgueses, capitalistas, que fossem muito mais inteligentes e muito mais intelectuais do que os intelectuais. Que é o caso, vamos dizer, dos líderes comunistas. Se você pega Lenin e Trotsky, eles eram muito mais inteligentes do que os intelectuais que trabalhavam para eles. Mao Tse Tung, então, nem se fala. Não é isso? Mas cadê o capitalista que faz isso? Hoje tem, só que eles estão trabalhando para o lado contrário.